nosso auditório. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? De todos vocês aí no fundo. Estou vendo vocês, isso mesmo, você. Obrigado por estar aqui, prestigiando todo mundo. Porque quem está apresentando gosta muito da presença de vocês, principalmente quando vocês estão atentos, estão olhando, estão realmente aqui querendo saber mais. E, nesse sentido, para querer saber mais ou para querer ensinar mais para vocês, agora o Fernando vai trazer para a gente um pouquinho sobre o perfil ideológico de duas instituições jurídicas aqui no Brasil, eu imagino. Fernando, você tem 1 minuto e meio para falar sobre isso para a gente. Vem para cá. Bom, eu não sei vocês, mas eu sempre quis saber o que as pessoas pensam. E assim que eu entrei na faculdade, eu me deparei com uma área de pesquisa que buscava fazer exatamente isso, só que com profissionais do direito. No meu projeto, eu busquei entender como 2 desses profissionais, os promotores e os defensores públicos, pensam a respeito de 8 temas polêmicos, ideologicamente carregados, e comparar o entendimento deles. Estas 2 instituições, o Ministério Público e a Defensoria Pública, apesar de um pouco desconhecidas, elas são essenciais para o funcionamento de todo o sistema de justiça. Mas ainda assim, o conflito entre elas é constante, principalmente em casos penais, em que o Ministério Público representa a sociedade e a vítima, e a Defensoria Pública, muitas vezes, representa o réu. Mas, enfim, para fazer isso, eu elaborei um questionário e enviei para praticamente todos os membros dessas instituições. Mais de 10 mil e-mails depois, obtive os dados, e aí, para deixar eles bem fáceis de entender, eu me inspirei em algumas outras pesquisas para elaborar uma escala, o chamado grau de conservadorismo, e aí consegui avaliar o posicionamento delas. Em síntese, o Ministério Público ele se mostra aproximadamente 3 vezes mais conservador do que a Defensoria, sendo que as questões de maior divergência entre essas instituições são as que envolvem a legalização da maconha e a ocupação de imóveis abandonados por pessoas em situação de rua. Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado, Fernando. Agora, a nossa próxima apresentação na nossa grande temática de humanidades será a do Vinícius Contim. Teremos agora uma dupla de Vinícius. O primeiro Vini vai falar sobre o projeto de vida de jovens que são soropositivos para HIV. Vini vai contar sobre esse projeto de vida, fica ligado que é algo extremamente interessante, ele estava me contando ali e é muito bacana. Presta atenção, Vini, vem para cá, 1 minuto e meio para você. O palco é seu, palmas para ele. Boa tarde para todo mundo, eu sou o Vinícius, sou do 4º ano da Psicologia. Olhando um pouco para os dados epidemiológicos que nós tivemos no Brasil, de um aumento significativo no número de jovens soropositivos ao HIV, principalmente em Ribeirão, que a gente teve, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que a gente teve um aumento de 1000% no número de jovens soropositivos ao HIV, com alta escolaridade, que é muito interessante. A gente se perguntou, como que essas pessoas, nesse momento tão importante da vida, estão projetando o futuro delas? O que elas estão pensando? Como que está sendo atravessado pelo HIV? A partir disso, o objetivo da minha pesquisa é justamente entender como que esse futuro está sendo afetado, se ele está sendo afetado. Foram feitas 10 entrevistas semi-estruturadas, audiogravadas, no Centro de Testagem e Aconselhamento, no centro de Ribeirão Preto, uma região de fácil acesso, perto de universidades, e a partir disso eu fiz uma análise temática de conteúdo segundo Bardan e Minayo, e a partir disso emergiram 2 grandes categorias, né? Que é a subjetividade do futuro e a subjetividade da vivência com o HIV. Nós percebemos que existe um descompasso entre o que é vivido por esses sujeitos, uma condição de infecção crônica, e entre a estigmatização que é muito marcada na sociedade, e que acaba atravessando a vida dessas pessoas de forma a, inclusive segundo Erickson, né, o projeto de vida seria parte da identidade do sujeito, então, se eu afeto um projeto de vida através do preconceito, eu também afeto esses sujeitos. É isso. Obrigado, Vini 1. Vamos para o Vini 2 agora, que agora o Vinícius Godoy vai trazer para a gente algo que eu tenho certeza que vocês também conhecem bastante, pelo menos parte do tema dele. Vocês já tiveram algum professor desmotivado? Já, né? Eu também tive. E o Vini vai falar como a motivação desses professores, de todos os nossos professores, inclusive a nossa, porque vocês são professores também, pode afetar o ensino. Vini,
conta pra gente como que essa motivação pode afetar o ensino. 1 minuto e meio. Meu nome é Vinícius, ele já deu spoiler, mas meu nome é Vinícius, eu sou aluno de Economia da FEA de Ribeirão Preto, e meu estudo é um trabalho empírico onde eu tento mostrar os determinantes da qualidade do professor na educação básica. Existe uma lacuna na literatura acadêmica que, apesar de reconhecer o importante papel desempenhado pelos professores no ensino de crianças e jovens, não consegue afirmar com certeza quais características dos professores são de fato determinantes para uma melhor educação. Por outro lado, a gente tem uma literatura mais recente mostrando que o próprio desempenho escolar dos alunos também é influenciado não só por inteligência, entre aspas, mas por questões não cognitivas e socioemocionais, confiança, motivação, etc. Então, uma pergunta que eu coloco é basicamente, será que as habilidades socioemocionais dos professores também estão afetando o desempenho desses como professores na educação? Para isso, eu utilizei dados do SPAES, que é o Sistema de Avaliação Externa do Ceará, onde eu consigo acompanhar o desempenho escolar dos alunos em matemática e português e também representar os traços não cognitivos dos professores, que eu chamei de intencionalidade em instruir, ou motivação para ensinar, e sentimento de pertencimento à escola, a identificação que ele tem com a escola em que ele trabalha. Os resultados que eu encontrei com a estimação de um modelo de valor adicionado são extremamente positivos. De fato, a motivação dos professores afeta positivamente a nota de matemática e português dos alunos, e ela alerta a gente para a necessidade de olhar para a educação com essa perspectiva socioemocional e não cognitiva. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Vini. Professores, motivação, motivem-se, você viu? É importante. O Vini está estudando e se você quiser saber mais, é só conversar com ele. Saindo dos professores, nós vamos agora para as plantinhas. Falamos dos peixes, dos cachorros, agora das plantas. Já temos a nossa casa formada e falando das plantas, não serei eu que vou falar, mas na verdade é a Ana Laura. E ela vai falar para a gente como que o lixo orgânico, aquilo que a gente tem, pode ser usado como adubo. Voltou o microfone? Vem para cá e conta para a gente sobre isso, Ana. Palmas para ela. Boa tarde, eu sou a Ana, eu estudo Gestão Ambiental na USP de Piracicaba e faço parte do programa USP Recicla, que faz o gerenciamento de resíduos sólidos de todo o campus e incentiva diversas práticas sustentáveis. Ao lado do departamento tem uma lanchonete, é a única lanchonete do campus, e lá identificamos uma problemática, a geração de resíduos orgânicos produzidos pela lanchonete, que é casca de alimentos, cascas de frutas, cascas de legumes, restos de preparo e também desperdício dos usuários. E aí, quanto é isso, em massa? Isso é o equivalente a meia tonelada de resíduo orgânico de uma lanchonete da Exalc, da USP de Piracicaba. E aí a gente pensou numa solução simples e eficiente, a criação de composteiras. Então, para quem não conhece a compostagem, é uma forma de usar esse resíduo orgânico para virar esse adubo aqui, que parece até uma terra, mas na verdade a gente forma um cesto e vai colocando alimento, folha, alimento, folha, alimento, folha. E aí, depois de um certo tempo, a gente peneira esse material e vira esse composto aqui, que a gente pode colocar nas nossas plantas. A gente faz isso como forma de incentivo a práticas sustentáveis e também de forma de divulgação científica de uma tecnologia de baixo custo e distribui gratuitamente para todos aqueles que estão interessados. Obrigada. Voltei. Tinham tirado a minha voz, mas minha voz voltou. E agora, como ela voltou, eu vim falar que depois dessa apresentação incrível da Ana, nós vamos falar sobre bem-estar. E não é aquele programa da Globo. É outro bem-estar. É o bem-estar de verdade. É o bem-estar que a Bianca vai contar pra gente como que ela está estudando estratégias para medir, para quantificar melhor esse bem-estar. Bianca, você tem 1 minuto e meio para contar pra gente sobre isso. Vem pra cá. Boa tarde, pessoal. Eu sou Bianca. Eu estou no 3º ano de Psicologia. E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão hoje? E se vocês estão mal, se vocês estão bem, como é que eu posso ter certeza de que vocês estão falando a verdade agora? Como é que eu posso medir isso de uma forma mais concreta? Bom, a nossa pesquisa estava estudando isso.
E o que a gente encontrou é que a comunicação não verbal, ela é uma ótima forma de você acessar um estado interior do indivíduo de uma forma mais verdadeira do que quando ele diz sobre aquilo. Uma outra coisa também é quando vocês estão bem ou vocês estão mal, vocês acham que estão mais sensíveis ou menos sensíveis? Vocês são mais sensíveis ou menos sensíveis ao ambiente? Isso também influencia o nosso bem-estar e isso também foi uma das coisas que a gente estava pesquisando. Então, no final das contas, o que a gente fez foi filmar gêmeos, porque a gente também queria saber o quanto que essa característica ela é herdável. Quanto que do seu bem-estar é responsável, na verdade, pelas gerações passadas do que você veio da sua família? Quanto que isso veio com a sua genética e quanto que isso não é da sua genética? Então, a gente filmou indivíduos gêmeos e nesses filmes a gente buscou analisar os adaptadores, que são basicamente formas de a gente se comunicar não verbalmente com o mundo que fazem com que a gente se adapte a situações que são adversas. Então, se a gente está ansioso, normalmente a gente começa a coçar a cabeça, a gente começa a morder os lábios, cutucar a mão. E isso eram coisas que a gente estava analisando nos vídeos. Bom, para resumir, o que a gente achou foi que os adaptadores não eram uma boa forma da gente poder entender se a pessoa estava bem ou se estava mal de uma forma mais verdadeira do que quando ela dizia. Mas as categorias na nossa pesquisa foram muito bem definidas. Então, os adaptadores, como estavam dizendo nas outras referências da nossa pesquisa, eles estavam sendo achados dentro desses vídeos. Mas uma coisa que é interessante é que quanto mais sensível você é, quanto mais o ambiente te afeta, mais você consegue também se adaptar a ele. Então, a comunicação não verbal, os adaptadores, aquilo que você faz para conseguir se sentir melhor numa situação que você está se sentindo ansioso, basicamente, isso te torna mais plástico ao ambiente. Então, o que a gente deixa para pesquisas futuras é de que, provavelmente, os adaptadores, eles, em vez de ser uma medida do bem-estar, eles são uma medida da plasticidade ambiental. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Plasticidade ambiental, é isso? Falei certinho? Falei? Acho que falei. Ela nem concordou, mas acho que falei. Plasticidade ambiental. Aprendendo muitas palavras hoje. E a próxima apresentação vai falar pra gente sobre o Zika. Não sobre o Zika especificamente, mas sobre algo que aconteceu na época do Zika. Vocês lembram dessa época? Então, a Camila vai falar sobre políticas públicas nessa época, só que não aqui no Brasil, sobre essas políticas lá na Colômbia, em apenas 1 minuto e meio. Vem pra cá, Camila. Olá. Boa tarde, gente, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é sobre circulação de políticas públicas na Colômbia durante a emergência internacional do Zika, que vocês devem lembrar que foi declarada em 2016 pela OMS. Então, a minha ideia é entender se o contexto internacional influenciou as políticas públicas adotadas na Colômbia nessa época. Para fazer isso, eu fiz uma análise qualitativa de documentos de 3 atores internacionais: a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde colombiano. Essa abordagem enxerga esses documentos como sociais e não como técnicos. O que significa que eles não são neutros e eles têm que ser analisados junto com os agentes que os criam. Por esse motivo, eu fiz uma análise também do sistema de saúde público, tanto na América Latina quanto na Colômbia. E eu descobri que desde a formação deles, então, ali no século XX, já existia circulação de ideias e de pessoas, justamente por causa das reformas neoliberais defendidas por essas organizações internacionais. Então, não foi surpresa nenhuma quando eu descobri alguns documentos colombianos em colaboração ou com larga citação de recomendações e pude confirmar, então, a minha hipótese de que houve circulação de políticas públicas na Colômbia nesse período. É isso, obrigada. Obrigado, Camila. Trazendo a Colômbia mais perto da gente. E agora temos uma presença muito especial para você que sempre gostou, que ainda gosta ou que vai conhecer o Scooby-Doo. Nós temos a presença da Daphne. Lembra da Daphne? Não lembro, né? Só eu lembro. Tudo bem. A Daphne vai falar pra gente sobre as vogais nasais do nosso português aqui do Brasil. Então, Daphne, vem pra cá falar sobre essas vogais que a gente coloca no nariz. E eu, como um bom entendedor de nariz, sei bastante delas. Então vai lá, fala pra gente. 1 minuto e meio.
eu sou a Daphne, eu estou no 4º ano da Letras Linguística aqui na FEFELESH. E todo mundo, quando ouve alguém de uma região diferente falando, percebe que eles falam de uma maneira que não é a nossa. E a gente é atento a algumas coisas que eles falam que nos causam estranhamento. Pode ser uma palavra que eles usam diferente, pode ser a entonação que eles usam, ou então algum som específico que em uma palavra a gente fala de um jeito e eles falam de outro. Tendo isso em vista, a gente resolveu verificar se, além dessa nossa impressão, a gente conseguia ver em laboratório, em um experimento controlado, se essas vogais nasais, ou seja, an, en, in, on e do nosso português, elas eram diferentes em alguns dialetos. Para isso, a gente escolheu 2 dialetos específicos, o dialeto paulista e o dialeto gaúcho. Principalmente por causa da carga estereotípica que existe acerca desses segmentos na mídia. Os humoristas usam muito para fazer graça com um sotaque ou outro. Então, a gente fez um experimento em que a gente gravou falantes desses 2 lugares e verificou que as vogais que mais eram diferentes eram a vogal em e a vogal an. A vogal em, principalmente, porque em São Paulo, bem como os humoristas gostam de falar, ela é ditongada. Então, ela é pronunciada, por exemplo, na palavra tenda, como tenda pelo paulista, enquanto os gaúchos vão falar tenda. E a vogal an também é muito estereotipada em São Paulo, como aquele an que o paulista fala. E ele também se mostrou na nossa pesquisa diferente e mais longo do que o esperado normalmente. Claro, isso é só uma de alguns dados que a gente pode coletar com relação a isso, mas na nossa pesquisa atual a gente resolveu verificar esse tipo de dado. É isso. Salva de palmas para a Daphne. Eu não tenho esse problema porque eu sou do interior e eu falo porta e porteira e coisas do tipo. Agora nós vamos para a Fernanda. E a Fernanda vai sair aqui de São Paulo e vai falar sobre Pernambuco. E não de qualquer coisa em Pernambuco, mas sim de uma reorganização partidária que aconteceu lá em Pernambuco numa época específica, algum tempo atrás, e ela vai contar pra gente. Então, fica ligado, porque ela vai trazer essa informação. Fernanda, 1 minuto e meio para você. Boa tarde, gente. Eu sou a Fernanda, estudante de Ciências Sociais da FEFELESH. E o objetivo da minha pesquisa foi explicar a vitória do governismo na eleição para a Assembleia Constituinte de 1930, a partir de uma abordagem organizacional e analisando o caso pernambucano. Para isso, eu acompanhei todo o alistamento de eleitores, a fundação dos diretórios municipais, o movimento de caravanas de propaganda eleitoral e a composição do partido. Eu fiz isso lendo o jornal do Partido Social Democrático de Pernambuco, a partir da data da sua fundação até a data do pleito. Em primeiro lugar, o que eu consegui observar a partir desse meu trabalho foi que o voto é um exercício coletivo nessa época, assim como ele era na Primeira República. O fazer eleitores acaba sendo responsabilidade do partido, que se encarrega de levar esses eleitores para votar, assim como acontecia na Primeira República. A propaganda eleitoral propriamente dita, ela entra como aspecto secundário do sucesso do pleito, já que as caravanas acabam atingindo menos de 40% do total de municípios e ela só tem início 1 mês antes do pleito. Em segundo lugar, o partido deu conta de se expandir pelo estado, montando diretórios em 60 dos 82 municípios ao longo de 4 meses. E, por último, a análise da composição da chapa do partido me mostrou que a maioria dos políticos que concorreram vieram do meio urbano, denotando um certo distanciamento de setores da oligarquia tradicional do Estado. O cenário, no geral, mostra uma continuidade em relação ao papel do partido na organização das eleições, com algumas adaptações à nova conjuntura. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E quase chegando ao fim, agora nós temos o José. E o José vai falar para você que, como eu, é bagunçado, é bagunceiro. Só que ele não vai falar de qualquer bagunça também, ele vai falar de uma bagunça de livros. E como tornar uma bagunça de livros em um ambiente de pesquisa. Muito interessante. José, você tem 1 minuto e meio para falar para a gente. Vem para cá.
Tá funcionando já? Beleza. Então, boa tarde. Meu nome é José, eu sou aluno aqui do Departamento de História da USP. E eu não sei como vocês vieram para cá, mas se vocês se repararem, todas as ruas e prédios aqui têm um nome de uma pessoa. E muitas vezes a gente não toma isso como um referencial importante, senão um referencial geográfico, né? Para o táxi ou para o Google Maps te mostrar onde você tem que ir. Mas esses nomes, eles trazem muitas vezes, e como é o caso dos nomes que eu estudo, eles trazem um legado científico e histórico muito grande, né? Então, com o que eu trabalho é a história da Escola Boveriana de Anatomia, né? Que começou com Alfonso Bovero em 1914 na então Faculdade de Medicina aqui da USP. Né? E o nosso principal objetivo é exatamente tornar o acúmulo de documentos dessas pessoas que trabalharam na anatomia em um ambiente de pesquisa, né? Nos arquivos do Museu de Anatomia Humana, aqui do ICB, e o vestígio que também tem no Departamento de Cirurgia lá da Faculdade de Medicina Veterinária, também aqui da USP. Então, é exatamente a partir da organização dessa bagunça que a gente pretende contar a história dessas pessoas que ajudaram a formar o que hoje é a Universidade de São Paulo. Né? Justamente por isso o nome do projeto é Do Zero a Bovero. Obrigado. Como é que é o nome do projeto? Do Zero ao Bovero. Gostei. Poético. Depois do Zero ao Bovero, se eu não estiver enganado, agora vamos para o Caio. E o Caio vai trazer a USP Leste em questão agora para a gente, falando sobre as políticas públicas que acontecem naquela região. Caio, em 1 minuto e meio, você tem que falar sobre as políticas públicas de lá. Vem para cá. Boa tarde, meu nome é Caio, sou estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP Leste. Bom, a minha pesquisa visou trabalhar com jovens socialmente vulneráveis, que não têm acesso à literatura e nem sabem ler. Eu busquei nessa pesquisa adaptar a leitura para esses jovens, levar literatura para eles. Como fazer isso? Eu me baseei na literatura de ficção científica, justamente porque a literatura de ficção científica é capaz, por meio da ludicidade, introduzir as crianças ao universo da literatura. E eu usei a Maria Helena Martins, que é uma escritora que fala que a leitura ela é muito mais do que o livro físico. Ela também se dá por aspectos lúdicos e por atividades que não necessariamente sejam a leitura do livro físico, mas o objeto ele nos diz também as coisas. Bom, os resultados da minha pesquisa foi muito interessante, porque dentro do debate que eu fiz com as crianças, obtive questões relacionadas a gênero, a masculinidade, e também elas contextualizaram a intervenção ao seu contexto de vida, o que é muito legal. E também aqui tem uma imagem delas desenhando conforme eu pedi na atividade que elas fizessem. A pesquisa foi realizada num centro para crianças e adolescentes lá na Zona Leste de São Paulo. E hoje essas crianças já se inseriram no mundo da literatura e elas conseguem ler gibi, por exemplo, por meio da divulgação científica. Eu consegui fazer isso. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Quanta coisa legal que o pessoal está fazendo nesse Brasil. Também na Colômbia, a gente viu coisas sobre outros países, mas mostrando para a gente que tem muita coisa social, muitos aspectos que são importantes da gente entender melhor, da gente pesquisar para tentar ajudar essas pessoas desses outros lugares e também essas que estão próximas a gente. E nesse sentido, teremos agora uma dupla. Não é sertaneja, mas é uma dupla de ciência. É a Lorena e Isadora, soa muito bem o nome de vocês junto, e elas vão falar sobre como elas estão pensando ou investigando uma reunião de livros sobre a cultura de Portugal em uma plataforma específica. Elas vão contar isso melhor, muito melhor do que eu. Vem pra cá, Lorena e Isadora, contem pra todo mundo em 1 minuto e meio. Palmas pra elas. Olá, meu nome é Isadora,
Eu sou a Lorena e nós somos estudantes do curso de História aqui da USP. E hoje a gente veio apresentar para vocês o projeto Plataforma Bíblio-Lusitana SP, que tem como objetivo reunir num catálogo só 2 acervos aqui da cidade de São Paulo. O primeiro é da Biblioteca da Casa de Portugal, localizada no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, e o segundo é o da Cátedra Jaime Cortesão, localizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP. São 2 bibliotecas que contribuem enormemente para a formação do conhecimento na área de cultura e história portuguesas e lusófonas. Nós nos inspiramos nossa base de dados no Dédalus. Nós inspiramos nossa base de dados no Dédalus, que é o sistema de bibliotecas aqui da universidade. E também, além das categorias mais comuns, nós também estamos destacando marginálias, dedicatórias e outros elementos que podem ajudar futuras pesquisas. Nós também estamos identificando os livros raros dessas coleções usando os critérios do PLANOR, que é o Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Até o momento, nós encontramos na Casa de Portugal algumas raridades, como a Antologia Poética, do Vinícius de Moraes, uma dedicatória para o Paulo Duarte. E nós temos cerca de 30% de todo o acervo catalogado. Nós acreditamos que a plataforma, além de promover pesquisa na área, vai permitir o acesso aberto ao conhecimento de uma parte da nossa história. O projeto foi idealizado pela professora Ana Paula Megiani, da área de História Ibérica do Departamento de História aqui da USP. Obrigada. Palmas para elas. Lorena e Isadora, primeira dupla científica do Brasil. Fica a dica. Isso daí soa bem, né? Podia rolar um canal de uma dupla. Seguindo com as nossas apresentações, estamos quase chegando ao fim. Agora a Rita vai falar para a gente sobre o resseguro. Se você não tem seguro, a Rita vai falar sobre o resseguro, que é outro tipo, ou mais um seguro. Não sei, ela tentou me explicar? Não entendi, mas ela vai explicar para vocês agora. Vem para cá, Rita. 1 minuto e meio para você falar sobre resseguro. Boa tarde a todos, eu sou da Geografia. Eu agradeço ao fomento da FAPESP, né, que permitiu fazer essa pesquisa, e a minha orientadora também, a professora Mônica Arroio, da Geografia Econômica. Bem, pessoal, o título do meu trabalho é Serviços Financeiros e Regulação do Território, Mudanças Normativas e Institucionais no Resseguro Brasileiro. O que é resseguro? Resseguro é o seguro da seguradora. Então, portanto, um serviço avançado, um serviço financeiro, um serviço corporativo. Na pesquisa, a gente propôs compreender as possíveis correlações entre a atuação das resseguradoras no Brasil e a regulação do território nacional, através das transformações normativas e institucionais ocorridas a partir da Constituinte até 2019, até este ano. Nesse processo, a gente buscou analisar as disputas entre o Estado e o mercado pelo comando do setor e evidenciar o lugar desse serviço invisível na divisão territorial do trabalho e na rede urbana nacional e internacional. Podemos, assim, identificar algumas das formas, mas, sobretudo, normas, por meio das quais o setor se organiza para garantir a fluidez do movimento, a expansão dos seus limites geográficos e a acumulação do capital. O conjunto das mudanças observadas, como buscamos argumentar, resultaram no aprofundamento da concentração econômica, da evasão de divisas e da dependência estrangeira, pautadas por lógicas exógenas, que desorganizam e fragilizam o território e a soberania nacional. Qual a lógica territorial por trás desse movimento de expansão geográfica e financeira do resseguro enquanto negócio emergente no Brasil e no mundo? Essa é uma das questões sobre as quais buscamos refletir nesta pesquisa. Obrigada. Salva de palmas para ela. Obrigado, Rita. Resseguro. Outro seguro, seguro da seguradora. Seguindo com as nossas apresentações, agora a Stephanie vai falar de um tema bastante importante, bastante sério, que é a violência doméstica a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva linguística. Violência doméstica, algo bastante importante. Prestem atenção, porque a Stephanie vai falar pra gente com muita propriedade sobre esse tema tão interessante. Vem pra cá, Stephanie. Obrigada. Olá, meu nome é Stephanie, estudo Letras e eu apresento um pouco da minha pesquisa, que se chama Violência Doméstica, Julgamento Público.
O meu objeto de estudo é uma ação que foi julgada pela STF em 2012, no qual se discutiu se, nos casos de violência doméstica, quando eu tenho uma lesão corporal leve, é necessário que a vítima manifeste expressamente para que o agressor seja criminalmente perseguido ou não, então discutindo bastante a autonomia da mulher. O foco do meu trabalho é justamente entender como é construído o discurso sobre a violência doméstica nesse caso. Para isso, eu parto de uma perspectiva denominada análise do discurso de linha francesa, por meio da qual eu penso o sentido a partir de uma sequência discursiva em que ele está inserido, num conceito de uma palavra como algo abstrato, algo que vem sempre só do sujeito. Como resultado, eu pude observar algumas questões. A violência doméstica ela é percebida a partir de elementos bastante díspares. De um lado, ela é percebida pela percepção da vida cotidiana dos juízes, pela experiência de vida. Entretanto, de uma outra ponta, ela é percebida a partir também de dados estatísticos. Só que essa menção a dados estatísticos no julgamento dos ministros, em alguns momentos faz referência a pesquisas empíricas, mas em outros não há referência alguma, sendo, na verdade, fruto de um imaginário sobre a violência. Em oposição, o conhecimento jurídico sobre a violência doméstica, por exemplo, como a ação vai continuar, se ela vai se desenvolver, é visto como algo só para aqueles que estudaram direito. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Fala disso que é tão importante para todos nós. E importante também é o que a Sulamita agora vai falar para a gente. A Sulamita vai trazer a questão ou ela vai falar como ela mostra a questão do impacto ambiental para crianças em rodas de conversa. Mais ou menos isso. Ela explica melhor e vai falar sobre essa perspectiva para as crianças. Sulamita, você tem 1 minuto e meio para trazer isso para a gente. Vem para cá. Boa tarde, gente. Meu nome é Sulamita, eu sou estudante de Pedagogia na Unifesp, Campus Guarulhos. E esse trabalho ele foi realizado em conjunto com o meu grupo do PIBID, em uma escola da Prefeitura de Guarulhos, Tarsila do Amaral, na qual a gente realiza intervenções frequentemente com as crianças do ciclo 2 da educação infantil, crianças de 5 anos mais ou menos. Nessa intervenção em específico, o nosso principal objetivo foi discutir com as crianças o impacto ambiental através de imagens de alagamento, de queimadas e todos esses outros exemplos de imagens, e incitar uma roda de conversa para sensibilizá-las com essas imagens e ver se elas trariam conhecimentos prévios e se elas participariam efetivamente da roda de conversa. O que a gente pôde observar é que as crianças participaram efetivamente, trazendo coisas como exemplos extracurriculares. Por exemplo, teve uma criança que falou que quando viu uma mulher jogando lixo na rua, ela brigou com a mulher. Sabe? Então, o quanto que as crianças vão levando isso para a vida e num sentido ético mesmo. Parece que as crianças entendem mais do que nós adultos, né? Que é importante cuidar do meio ambiente. E aí, com isso, eu e o meu grupo, a gente reconheceu a teoria sócio-histórica do Vygotsky, de 1984, que fala que a interação ela é fundamental no desenvolvimento do psicológico humano, né? Então, a criança ela tem a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP. Essa zona, a criança ela tem conhecimentos prévios, e aqui é o que ela ainda vai conseguir, que seria o conhecimento potencial. E aí a zona de desenvolvimento proximal seria justamente essa ponte. E aí a gente também relacionou o Paulo Freire, né, na pedagogia da autonomia, a partir do momento que a gente conseguiu fazer uma roda de conversa com as crianças e possibilitou que elas tivessem voz, todo mundo participou, todo mundo se posicionou, e foi incrível ver como é que elas participaram efetivamente. Muito obrigada. Obrigado, Sulamita. Preocupada com as nossas crianças. Muito obrigado, Sulamita. Seguimos então para as nossas 2 últimas apresentações da nossa tarde. A primeira dessas 2 últimas é a apresentação da Rafaela. A Rafa vai falar para a gente sobre paternalismo libertário e doação de órgãos. Eu perguntei para ela o que era isso, ela falou, eu vou explicar daqui a pouco. Então vem para cá explicar, Rafa. E daqui? Quem aqui é doador de órgãos? Por favor, levanta a mão, rápido, só tem 1 minuto e meio.
Legal. Bom, um dia uma diretora numa escola norte-americana, ela teve uma grande ideia. Ela queria fazer com que as crianças daquela escola comessem menos doce. E aí ela pensou o seguinte: o que aconteceria se a gente colocasse lá na exposição das comidas da cantina os doces um pouquinho mais escondidos? Bom, o resultado que ela obteve foi incrível. O consumo de doces entre essas crianças daquela escola reduziu em 25%. Ela compartilhou essa ideia e esse resultado incrível com 2 caras estudiosos norte-americanos também, que tentaram replicar esse modelo dela numa esfera macro. Eles criaram uma fórmula genérica daquela ideia dela que chamou de paternalismo libertário. O que é paternalismo libertário? É só um nome estranho para dizer que quando a gente toma decisões, os nossos 2 sistemas cerebrais, o reflexivo e o automático, ao interagirem, eles produzem várias falhas de raciocínio. Essas falhas de raciocínio fazem com que a gente não decida tão bem. E o paternalismo libertário, a ideia desses 2 caras, em inspiração da ideia daquela diretora, ele busca justamente trazer pequenas interferências nos nossos contextos de decisão para fazer com que essas falhas de raciocínio não nos atrapalhem tanto. E é justamente a ideia desses 2 caras que eu quis testar. E eu quis testar justamente no nosso regime de doação de órgãos. Porque hoje, e justamente por isso eu fiz essa pergunta para vocês, existem mais de 32 mil pessoas à espera por um órgão no Brasil. Essas pessoas, elas não vivem em condições tão boas assim quanto a gente pensa. Isso quando elas não vivem em hospitais. Eu queria tentar entender se a ideia desses 2 caras, como eles dizem, realmente funciona na nossa regulamentação de doação de órgãos. E para minha surpresa, na minha pesquisa, o Brasil viveu essa experiência de paternalismo libertário entre 1998 e 2001, a partir de uma lei em que o regime de doação era presumido. Então, todas as pessoas eram presumidamente doadoras, a menos que elas colocassem no documento delas que elas não eram. Hoje em dia não é bem assim. Você só é doador se a sua família permite, se porventura você sofre a morte encefálica. E aí é justamente isso que eu queria testar. Essa lei funciona? Essa lei realmente teve um resultado incrível no aumento da disponibilidade de órgãos para transplantes? Essa resposta eu busquei responder na minha pesquisa e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Doação de órgãos, paternalismo libertário, tudo a ver, pelo que ela falou. E para terminar a nossa tarde, essa tarde que foi muito legal, que a gente aprendeu bastante com os nossos jovens pesquisadores, a Juliana vai fechar tudo isso, saindo um pouquinho das humanidades, porque ela veio ali, conseguiu uma última inscrição, e saindo das humanidades ela vai fechar falando de astronomia. Segundo ela, as galáxias luminosas, tipo a Via Láctea. Bonito de falar, deve ser bonito de ver também, então vem pra cá falar pra gente. Alô? Oi. Boa tarde a todos. Eu trabalho aqui no Instituto de Astronomia, sou aluna de graduação lá, e estou trabalhando agora com o professor Laerte Sodré. Nós pesquisamos dentro do modelo mais aceito de entendimento sobre o universo, que é conhecido como modelo Lambda Cold Dark Matter, uma questão que é muito intrigante, que é o problema dos satélites. E dentro dessa questão, nós precisamos de observar as galáxias luminosas, como a nossa galáxia, né, a Via Láctea, onde moramos, e as suas galáxias satélites. Esse problema diz que, na teoria, nós teríamos muito mais galáxias satélites do que aquelas que a gente de fato observa. Assim, por exemplo, se você for olhar um céu à noite, você, numa condição ideal, vai observar a nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da nossa. Então, a gente vai usar esse catálogo, que se chama S+. Ele é um catálogo que tem 3 milhões de objetos. Então, nós precisamos de um método mais automático. Por isso, a gente desenvolveu um algoritmo em Python. E assim, nós obtivemos essas 20 candidatos, essas 20 galáxias luminosas. E vamos agora estudar as galáxias satélites delas. Obrigada. Quem quiser saber um pouquinho mais, estou no pôster 70. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, terminamos então as nossas sessões. Eu queria agradecer muito, primeiramente, toda a organização da USP como um todo,
da Pró-Reitoria de Pesquisa. Agradecer aos nossos jurados, uma salva de palmas para os nossos jurados, que permaneceram aqui firmes, fortes, atentos. Obrigados pela presença de vocês. E eles vão agora computar os dados, vão fazer ali as continhas, e o resultado de todas essas apresentações, de todo esse julgamento, eles deram uma nota. Só para vocês terem uma ideia, essa nota foi de 0 a 5 em cada um daqueles quesitos que eu falei. O tempo, o carisma e o conceito. E daí eles vão computar essas notas, e a partir dessas notas, teremos os nossos resultados. Ele será publicado no site do Sicusp, tá bom? Então fica ligado que em algum momento no site do Sicusp vai aparecer lá. Obrigado pela presença de vocês, uma salva de palmas para todos vocês. Esperamos vocês ano que vem e tem muito mais evento para vocês conhecerem. Muito obrigado, gente. Boa tarde.